Olá a todos, meu nome é Guilherme, sou estudante de graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás e sou um dos autores do artigo On the Tuning of a PI Speed Controller for Electric Drives by Using Simulated Annealing Algorithm, juntamente com os professores PhD Vander Gonçalves da Silva e Volker Pickert, professor Vander também da Universidade Federal de Goiás e o professor Volker da Universidade de Newcastle, na Inglaterra. Nós buscamos apresentar com esse artigo uma investigação do uso do algoritmo Simulated Annealing para ajuste dos ganhos de um regulador de velocidade tipo PI em acionamentos elétricos. O controle de velocidade desse motor foi realizado utilizando-se dois reguladores PI em cascata, um de malha interna para regulação de corrente e outro de malha externa para regulação de velocidade. Os ganhos do PI de corrente foram mantidos constantes durante todo o estudo, enquanto os ganhos do regulador de velocidade foram determinados pelo algoritmo. O critério de avaliação foi a integral do valor absoluto do erro de velocidade. O espaço de busca do qual o algoritmo trabalhou, ele foi limitado de forma que, para um determinado valor de velocidade de referência, a saturação dos reguladores seria evitada, mantendo assim o sistema linear. Dois importantes parâmetros do SA também foram alterados, possibilitando a intervenção no tempo de convergência do algoritmo. Os resultados apresentados são capazes de demonstrar a eficiência do algoritmo na solução do problema proposto. Aqui nós temos um diagrama do motor utilizado, que foi o motor CC de excitação independente, onde são representados no primeiro bloco mais à esquerda os parâmetros elétricos e no bloco à direita os parâmetros mecânicos. Notem também que existe um conjugado resistente que foi acrescentado ao motor. Na tabela do lado direito são todos os valores que foram utilizados para os parâmetros deste motor. Aqui nós já possuímos uma representação em diagrama de blocos com o controle, como eu havia dito, a malha interna para regulação de corrente e a malha externa para regulação de velocidade. Sobre o Simulated Annealing, ele foi desenvolvido na década de 1980 por Kirkpatrick e Cerny de maneira independente. E ele é definido como uma busca estocástica no qual soluções potenciais para um problema são geradas randomicamente. Soluções essas são designadas por S'. Tal solução é comparada com uma solução corrente, uma solução já existente S. O algoritmo, durante suas iterações, ele admite uma solução pior do que a anterior, considerando-se uma função de probabilidade. O algoritmo ele vem de uma analogia com a física, onde annealing pode ser entendido como um processo de aquecimento de um material, seguido por um resfriamento lento, de modo que os átomos ou moléculas tenham tempo suficiente para se reorganizarem, formando uma estrutura mais uniforme. A matemática básica vem da distribuição de Boltzmann e das cadeias de Markov, onde calcula-se que a probabilidade de um sistema assumir o estado I de energia é proporcional a E elevado a menos E sobre kT. Ao longo do processo, o parâmetro T, a temperatura, reduz conforme um coeficiente alfa menor que 1. Nesse problema em particular, usou-se o Simulated Annealing para minimizar a função IAE, que seria a integral do valor absoluto do erro de velocidade, ajustando os ganhos proporcional e integral do regulador de velocidade. No SA, a probabilidade de aceitação de uma nova solução é determinada por E elevado a menos delta sobre T, onde delta representa a diferença entre duas soluções, a corrente e a nova gerada. E T é um parâmetro de controle que representa a temperatura. Isso significa que quanto menor for a temperatura, menor será a probabilidade de aceite para novas soluções tidas como piora. Então, nós definimos delta como sendo uma diferença percentual entre a função IAE' e IAE. E para limitar a vizinhança dos valores gerados, fez-se um valor máximo para delta igual a 4. Então, caso durante o algoritmo delta seja menor do que zero, S' vai ser aceito. Caso contrário, a nova solução será aceita somente se g de ΔT for maior do que um número gerado randomicamente dentro do intervalo de 0 a 1, onde g de ΔT é e elevado a menos delta sobre t. Aqui a gente tem um pseudocódigo do Simulated Annealing, onde são setados todos os valores iniciais, como temperatura inicial, o parâmetro n, que a gente vai citar mais à frente, e também uma solução inicial. Feito isso, é gerado dentro de uma vizinhança de S, de forma randômica, uma nova solução S'. A partir disso, calcula-se delta. Se delta for menor do que zero, S recebe S'.
Caso esse critério não seja satisfeito, nós vamos fazer o teste, gerar um número randômico, x entre 0 e 1, e caso x seja menor do que e elevado a menos delta sobre t, S também receberá S', ou seja, houve uma piora. Feito isso, esse comparativo, é reduzida a temperatura. T recebe T vezes alfa e volta para o laço que foi citado acima. A velocidade de referência foi escolhida em 100 radianos por segundo e a partir disso nós setamos dois valores iniciais para o ganho proporcional e para o ganho integral sem a utilização do simulated annealing. Foi escolhido para o ganho proporcional 0,1 A por radiano por segundo e o ganho integral em 0,35 A por radiano. Desejando-se um elevado grau de aceitação no início do algoritmo, com P0 igual a 98% e um delta máximo igual a 4, foi determinada a temperatura inicial igual a 200 Kelvin. O fator de resfriamento foi testado para os valores 0,6 e 0,95. Várias soluções podem ser testadas dentro de uma mesma temperatura. Tal parâmetro é denominado por N, fora testado N igual a 1 e N igual a 4. Ou seja, se eu testar uma solução dentro de uma mesma temperatura, N vale 1. Se eu testar 4 soluções diferentes dentro de uma mesma temperatura, N é igual a 4. Aqui nós temos os primeiros resultados de velocidade, tensão e corrente de armadura para os valores de Kp igual a 0,1, Ki igual a 0,35. Isso produziu uma resposta IAE, que é o erro, que é a integral do valor absoluto do erro de velocidade, como sendo 35,3789 radianos por segundo. Agora, utilizando o SA com os parâmetros mais baixos, n igual a 1 e α igual a 0,6, nós possuímos o algoritmo rodando e obtendo a convergência com apenas 19 iterações. Percebe-se na figura acima, na direita superior, a posição dos ganhos dentro de um espaço, do espaço de busca. Notem que ele não possui interações suficientes para obter uma convergência muito clara. Na figura de baixo, a gente percebe que a função IAE ela aceita pioras durante as iterações. Agora, para N, agora a gente tem os valores que foram encontrados, o ganho proporcional 0,0661 e o ganho integral 0,9986. Nós possuímos um IAE igual a 34,57, um pouco menor do que o valor encontrado sem o ajuste do simulated annealing. Aqui a gente possui para n igual a 4 e α igual a 0,95, o sistema rodou com 737 iterações, um número bem superior, então ele varre um espaço de busca de uma maneira mais ampla. Notem que ao longo das iterações eles vão convergindo para uma certa região do espaço. Os valores encontrados foram Kp igual a 0,0965, o ganho integral 0,9575 e IAE foi de 26,8434, bastante menor do que o valor encontrado para n igual a 1 e α 0,6, que foi de aproximadamente 34 radianos por segundo. Aqui a gente tem as considerações acerca dos resultados obtidos para a velocidade. Notem que a resposta para 737 iterações foi bastante superior às outras, obtendo um menor desvio da velocidade de referência, que foi de 100 radianos por segundo. Então, as conclusões foram investigada a capacidade do SA encontrar o melhor ajuste para o regulador PI de velocidade. Todo o trabalho foi desenvolvido no MATLAB e Simulink. E também a gente pode citar que o melhor ajuste obtido por meio do SA com os ganhos próximos aos limites estabelecidos, conforme esperado, o ganho proporcional batendo no limite e o ganho integral elevado o suficiente para se chegar ao regime permanente no menor tempo. Porém, não tão elevado de forma a evitar grande overshoot na resposta de velocidade. Menor o número de iterações, mais rápida a convergência do SA, porém não garante a melhor solução. É isso, pessoal. Muito obrigado.